Alô, amigos, vamos começando mais um Cybercast, falando em rodeio de vacaria e falando sobre o nosso 35º Rodeio Crioula Internacional, que será de 3 a 11 de fevereiro. E aqui a gente tem feito, vai ser o segundo que a gente está fazendo aí, o Cybercast, que é um podcast que a gente reúne sempre alguém que faz história, que está organizando o rodeio de vacaria, para a gente falar um pouco sobre esse evento que está chegando, que o pessoal está naquela expectativa que vai ser um grandioso rodeio, com certeza. E a gente está nessa parceria com a Cyberfly, nós somos a Rádio Rodeio Porteira do Rio Grande, que já temos o apoio aí, a partir desse Cybercast aqui da Point Car Automóveis, também de Queijos da Laio e do Sicredi, quem coopera cresce. E está comigo aqui o Anderson Duarte, que também faz parte da Rádio Rodeio Porteira do Rio Grande. Para quem não me conhece, muito boa noite, ou boa tarde, enfim. O horário que estiver ouvindo, né? Agora estamos com câmera, né? Então, agora quem não me conhece, só através dos não microfones se assuste, né? da rádio, não se assuste, que você é assim mesmo. Ou pior um pouquinho, né, Leonardo? Então, além do Anderson estar aqui com a gente, também o Leonardo, que vai participar na segunda parte, porque hoje nós temos dois convidados aqui. Um deles é o nosso grande amigo Jair Dalcir Peruquim, que já faz parte do nosso rodeio de vacaria desde lá dos anos 70, né, Peruquim? 78 já, né? Então, o Dalcir Peruquim é um dos nossos convidados de hoje, para falar um pouco sobre a parte histórica do nosso rodeio, ele que acompanha lá desde 78, trabalhando no rodeio, narração, e até a gente falar um pouco sobre essa parte campeira do rodeio, já que o Peruquim sempre trabalhou na parte campeira, mas que também é poeta, né, e faz música e participou do festival aí também. E o nosso outro convidado é o Rafael Ferreira, que é o mais conhecido Trambeio, que é um dos organizadores, juntamente com o Leandro Godinho, o Tio Lê, né, estão organizando essa edição do Festival Cante uma Canção em Vacaria, nesse 35º. Tudo bem? Vamos cumprimentar o Rafael e também o Peruquim. Tudo bem, Zamboni? Tudo bem, Duarte? Peruquim? Uma satisfação aí estar nessa roda de conversa com vocês aí, falando sobre o nosso rodeio, falando sobre o festival, fatos históricos que o Peruquim vai trazer para nós aí. Então, fico muito honrado desde já pelo convite de vocês aí. Obrigado pela presença, Peruquim. Eu também quero cumprimentar vocês, cumprimentar o Duarte, te cumprimentar o Rafael, que somos amigos já de longa data, e eu também gostaria de agradecer esse convite que vocês me fizeram. Eu fico honrado em ter recebido esse convite em função de que talvez houvesse até bem mais pessoas que acompanharam o CTG mais de perto, mas nós estamos aí como um pontapé inicial para esse programa de vocês, e realmente nós conversamos, eu tenho aí uma passagem muito grande pelo CTG, me sinto muito feliz de ter feito aí um círculo de amizade enorme em função do próprio CTG Porteiro do Rio Grande. Talvez a época de narrador, e que eu tenha saído, acompanhado do CTG Porteiro do Rio Grande em diversas... Eu tive uma passagem por dentro do Porteiro do Rio Grande em diversos setores. Eu comecei no Porteiro do Rio Grande, em função até, talvez, do meu pai ter sido um corredor de cavalhada, que era uma prova que sucumbiu ao tempo, mas que, na época, com 14, 15 anos ainda, que antes de eu ir estudar para fora, nós acompanhávamos os mais velhos, fazendo esse trabalho que hoje nem se pensa em fazer, que era de trazer os animais para os treinos de cavalhada, e, posteriormente, para as corridas de cavalhada aqui, no parque. Então, eu lembro que as primeiras funções dentro do CTG eram exatamente essa aí. Nós gostávamos, piazada, que eu digo, da minha idade, porque hoje eu já estou chegando nos meus 68 anos, com 40 e poucos de CTG, então eu vivi muita coisa. Hoje ainda o Rafael fez um comentário bastante importante, que de um tempo de tradicionalismo, eu deva ter, embora novo, ter vivido aí quantas décadas, né? Então, essa década
veio historicamente se modificando muito rápido. Então, digamos, de histórias que eu teria para contar e de coisas que eu lembro, tem coisas que acontecem agora que ou as pessoas vão assistir e vão ouvir, nossa, mas era deste jeito? São coisas que dá para se pôr em dúvida que aquela época era assim, de você não ter caminhão para puxar cavalo e ter que andar com os cavalos puxados pelas estradas, posando nas casas dos amigos. Isso aí era uma coisa muito importante, foi o meu nascimento dentro do tradicionalismo. E depois o CTG, esse veio com o passar do tempo, depois que eu voltei de Caxias, de Porto Alegre, que em 78, com o patrão João Teodoro Guazelli, depois acompanhei o Valdai em 80, 82, e assim veio essa sequência. O início das narrações também foi uma coisa que não dá para você dizer, não, comecei a narrar. Não é comecei, era tudo por uma força de necessidade. Nós tínhamos que organizar. Cada patrão que entrava, cada patrão da campeira, cada secretaria, o falecido Heraldo Abreu foi secretário por muito tempo, eles tinham situações que precisavam ir modificando a cada rodeio. Por isso que o rodeio é o que é. E está aí esta mega festa reconhecida internacionalmente. Justamente, e o senhor falou que foi aprimorando desde da própria narração em si, o senhor falou das cornetas que o senhor tem até hoje? Na realidade, o que aconteceu em 78 já, muita coisa era feita sem microfone. A dificuldade do rodeio, quando iniciou, o microfone tinha uma corneta, duas, mas o secretário, os patrões das invernadas campeiras já começavam a organizar da seguinte maneira. Naquela época só tinha o laço duplo, quando começou. Vamos organizar a fila. Então, 8 horas estava, a gente avisava um dia antes ou na hora da inscrição, 8 horas tem que estar todo mundo aqui para a chamada. Daí, por isso que eu digo que eu comecei na época do João Teodoro, em 78, porque eles me chamaram, Peruquim, dá uma mão aqui, vamos organizar a fila. Aí o que era organizar a fila? Era você chamar o nome do cidadão e o número. E daí a gente começava a organizar. Colocava todo mundo em fila ali naquele corredor do parque. Não haviam aquelas construções, tinha uma construção de madeira. As arquibancadas, tanto de um lado quanto do outro, eram de madeira. E nós tínhamos uma pequena secretaria ali, o Heraldo e a Lúcia Abreu nos forneciam aqueles papéis que estavam recém fazendo a inscrição, que o pessoal ia chegando das cidades, os convidados, iam se inscrevendo e vinha aqueles papéis para a gente colocar aí na ordem. E daí o que acontecia? Quando você tinha um tempo entre largar no brete de solta e passar na cancha, então eu tinha um tempo e eu comecei a preencher aquele tempo em dizer de onde o cidadão tinha vindo, de onde que vinha o tradicionalista, da cidade que ele vinha, e ali é que começou a surgir esta vontade de você enriquecer a narração, brincando com aquele que não alcançava uma res, dizendo o quanto era bonito o cavalo do cidadão, quanto era a corredeira a res de fulano de tal, agradecer, nós nos víamos na obrigação, principalmente de agradecer aos doadores de gado, que na época o gado praticamente vinha todo ele por terra, e digamos, antes mesmo de 78. Mas eu peguei a época em que, quando foi o patrão Getúlio Ferreira, por exemplo, nós trazíamos gado lá de Coxilha Grande, vinha para o Percy, passava ali nos teus parentes, no seu Armindo, a gente posava ali, depois vinha posar no Joaquim Ferreira, o seu João Ferreira também doava bastante gado, o Percy passava ali, completava lá mais com 100, 200 novilhas, a gente chegava no parque com 500, 600, 800 cabeças de gado, vinha aqui por dentro dos campos do pai do Vonli Ferreira, aqui, que esqueci o nome dele agora, que tem o campo ainda até agora, sim. O pai do Volney, do Volney Ferreira, nós chegávamos por ali. Então, já começava o rodeio para a gente, começava uma semana antes, trazendo gado. E o seu Ferreira abria ele tinha uma invernada ali de 200 hectares, que é a invernada das Taipas, ele abria para o CTG Porteiro Grande, ele tirava todo o gado dele, e o seu Tazinho Ferreira, me lembrei agora,
o gado ficava todo ali. Então, aquele gado era o que ia servir ao rodeio. Você, de manhã, camperiava, ia lá, colocava nas mangueiras, faziam as trocas para o gado tomar água ali no açude. Essa é uma participação que nos levava a gostar do CTG e a se envolver com o trabalho diretamente na campeira. Embora eu tenha iniciado também na parte das cavalhadas. Se tu for falar em cavalhada, eu acho que muita gente nem sabe o que é. Mas nós, quando levávamos os animais para o treino de cavalhada, era cavalo, e o que mais nós gostava, gurizada, que eu digo, que eram as guris de 14, 15 anos, era nós ficar na cancha para juntar as lanças, porque tinha o alcancil de lança, que eles chamam, esse é um termo usado nas cavalhadas, nós juntávamos as lanças para entregar para o seu competidor e repor as cabeças, porque a parte de espada era um tipo de apresentação que nós não participávamos. Repor as cabeças, o que era repor as cabeças? Cabeça era aquela boneco que era feito de jornal, com gesso, e que tinha uns... Eu lembro, na época, era proibido, as pistolas era tudo, ia ajudar a carregar as pistolas. Era só pólvora e jornal. Mas tinha uns que levavam os cartuchos, quando não era pistola de ouvido, levavam os cartuchos carregados com chumbinho fino, claro que não tinha perigo, porque eles tiravam para o chão, só para detonar com as cabeças, que daí o público vibrava quando quebrava, espatichava as cabeças. E a nossa função era exatamente essa, que era de repor as cabeças. Essa é uma participação bem anterior ao 78, que daí eu comecei já diretamente envolvido com o CTG em si, com a organização do rodeio. Tu vê, Peruquim, que a narração, então, foi uma coisa por acaso, né, que começou a entrar. Exato. E depois foi dando a emoção do rodeio, né? Exato. Porque a emoção da laçada, da gineteada ali, ela se engrandece com a narração, né? O narrador é que aquilo ali passa a empolgar mais aquele público, né? Exatamente. Aconteceu com o Nilson também. Se o Nilson, porventura, estiver nos ouvindo, evidentemente que ele vai confirmar, aconteceu com ele também. Se ele for falar, ele vai contar da mesma maneira. Ele pegou o microfone porque estava muito parada a cancha. Você, às vezes, não sabia nem quem é que ia montar. Entende? Então, nós começamos, aí eu ajudava ele, eu ajudei muito tempo em gineteada. Eu lia quem era o grupo de orelhadores, que nós chegamos a ter 5, 7, 8 grupos de orelhadores, 5, 6, 7, 8 orelhadores para pegar cavalo. Então, eu fazia a leitura daqueles nomes, agradecia. Teve o rodeio do Fermino, que nós fizemos uma campanha de par de bota. Foi tanta chuva no rodeio do Fermino, isso foi em... o Jani contou isso na outra. Tivemos que fazer uma campanha, isso, o Jani estava junto no microfone. E ganhamos lá 100 e poucos par de bota. E o bonito, não. O ruim disso tudo é que teve gente que ganhou bota e nem tinha sujado as botas lá no rodeio. O rodeio do Fermino foi uma aguaria total. Também já dá uma música isso aí, ó. Exatamente. Também já está aí, eu já estou vendo que teve gente que apareceu no CTG depois que nós reunimos os par de botas, teve gente que apareceu para pegar as botas e nós olhávamos para o cara e dizíamos, tia, mas tu não era de equipe nenhuma, tu não sujou as botas, e que é um par de botas. Mas nós tínhamos ganhado tantas botas naquele tempo, era cheio de sapateiro aqui, e quando não era sapateiro, muita gente doava em dinheiro e mandava, pode mandar fazer que eu dou 10 par de botas. A coisa era a mesma coisa que premiação. A premiação, houve épocas que você tinha que correr muito atrás de premiação. E teve uma época ali que a premiação vinha de bom grado, era feito um jantar no CTG Porteiro do Rio Grande. Eu lembro, muitas vezes era eu que anotava o nome da pessoa e o prêmio, para depois você, lá no rodeio, além de chamá-lo para a entrega, você dizer o concurso tal vai ser premiado com premiações oferecidas pela cabanha tal, pelo fulano de tal. As pessoas gostavam. Gente de fora doava animais vivos, já era um grande prêmio. Agora, prêmiozinho pequeno, par de bota, lenço, guaiaca, indumentária era uma barbada para você conseguir num rodeio. E o rodeio internacional se fez por ali. Hoje, né, Rafael, se você for ver a premiação que é dada nos rodeios, não só de vacaria, muita gente hoje é um participante, hoje é um tradicionalista em função da premiação, e não do tradicionalismo, não da cultura. A cultura competição mesmo.
Por eu ter vivido, hoje eu digo que a cultura ela teve assim um período que ela saiu de um lenço, da valorização de um lenço de pescoço para um troféu e mais 100 mil reais. Quer dizer, a diferença da cultura se quebra, às vezes, até pela premiação. Eu me metendo um pouco, mas nós conversávamos antes ali de começar o programa e comentando justamente isso, né, Peruquim? Com a cronologia dessa evolução, vamos dizer se para bem ou para mal, a gente não sabe, só o tempo vai dizer, mas houve uma evolução muito rápida dentro do rodeio e dentro do tiro de laço, de tudo isso que o Peruquim está comentando, né, Peruquim? Porque tu pensa isso aí 45 anos atrás, vamos dizer assim, e se tu for pensar em muito tempo, 45 anos não é nada para ter esse tamanho dessa evolução, né? Tanto da competitividade, da forma de narração. O Peruquim bem sabe que, como ele comentou, eu participo, né, de prova campeira aí, mas não tem nem perto do tempo da vivência que o Peruquim tem. Já acompanhei essa transição de formas de narrar um rodeio, né? Antes se exaltava muito mais o laçador, no meu modo de ver, né? Se exaltava mais, porque talvez não tinham tantos números de inscrição, assim, poderia se ter um tempo de falar mais sobre o cavalo, de outras qualidades, né? E hoje se toca mais um rodeio, né, Peruquim? Então, é muito diferente, a mudança foi muito rápida, se for ver. Eu acho que tempo tem, Rafael. É do narrador. Tempo sempre houve, porque o espaço entre a largada do brete e o saca-laço era o mesmo tempo que eu tinha. Então, entre você organizar a numeração e o nome do cidadão, que hoje muita gente esquece até do número. Eles querem... dava para ser feito patrocínio. Eu penso que eu tinha tempo para tudo. Para enaltecer os patrocinadores, para enaltecer a presença das pessoas, para enaltecer o nome do cidadão. A premiação, que eu achava mais importante até hoje, eu vejo eu coloco como um defeito dos narradores novos, e já tentei passar isso para alguém, que ele se preocupasse com o que significou o cidadão, o tradicionalista, fulano de tal para a vacaria. Digamos, porque eu acompanhei uma evolução onde você ganhava um rodeio internacional dando 8, 10, 12 armadas, e hoje você tem que trabalhar. Aí eu vejo um outro tipo de 80 armadas, 90 armadas de um peão. Aí fica difícil para o narrador você ter que estar enchendo todo aquele tempo. Então ele precisa... É muito argumento, né? Exatamente, ele precisa de outros recursos. Na nossa época era mais fácil, evidentemente. Então, o que acontece? Desculpa. Você tinha um tempo hábil para fazer isso e hoje até teria. Tem gente que gosta de vir à vacaria e não é por ser bom laçador. Ele quer que o CTG dele, da cidade de, por exemplo, Paranavaí, do Paraná, está presente no rodeio internacional. Muitos narradores passam e não dizem... Se não dizem o número, né, Rafael? Às vezes não dizem nem a cidade que vem. Para marcar a presença, né, no rodeio. Exatamente. Era interessante, eles se sentiam bem. E foi ali que eu comecei a sair para fora. Não, fulano, aquele que narra em vacaria, aquele guri é gente boa. Aquele guri me aplaudiu, aquele guri me deu força. É só ganhar espaço. Né? Eu lembro que quando foi inserido no rodeio internacional laçada de guri, era a laçada que eu mais gostava de fazer. Hoje eu tenho homens já, casados, pai de filho, avós que ainda me cumprimentam, eles lembram de mim fazendo deles pequenininho campeão do rodeio internacional da vacaria. Eu dou, digamos, um testemunho, eu dou o testemunho do Zeca Castilho, de Casusa Ferreira. Quando as meninas dele ganharam em vacaria, a Karine, que foram as primeiras meninas campeãs no laço feminino, até hoje as gurias têm uma amizade por mim enorme em função disso, de eu ter sido narrador, ter feito o pai Zeca Castilho, o tio Antônio Castilho, o seu Horácio Castilho, e essas pessoas, cada vez que eu saía para fora narrar, que eles estavam no rodeio, eu enaltecia eles como campeões da vacaria. Eu sempre pensei que vacaria era importante. E já peguei narradores que não fazem isso porque dizem que um rodeio qualquer tem a mesma importância do rodeio de vacaria. Só que não.
Eu saía para fora e quando enxergava um campeão da vacaria, eu fazia, de repente, o público voltar a atenção. Ali vai sair o campeão da vacaria. Que hoje ainda é feito, principalmente com a gineteada, que é um número menor de pessoas. Mas de laçador, eles esquecem. Você ganha aqui, talvez eu saiba de cor quem foram os primeiros campeões até os últimos, mesmo não tendo acompanhado a campeira. Mas tem muita gente que não sabe que foi campeão de vacaria, passa batido em qualquer rodeio, né? Pois é, que era importante ressaltar, né? Esse já foi campeão do rodeio. Era uma maneira de a gente se tornar simpático e fazer com que as pessoas tivessem simpatia pelo rodeio internacional. Como já vi narradores... Eu ia dizer, exatamente. Tu tá, além de tu estar enaltecendo os campeões ou de participantes, tu está fazendo com que eles retornem, né? Fazia com que eles gostassem cada vez mais do rodeio de vacaria. Além de ser campeões, eles voltassem para o rodeio e isso foi criando essa... Foi criando. Como vi narradores também quebrar uma hegemonia de um determinado cidadão, que era importantíssimo ele ter sido o primeiro campeão com um número X de armada. E eu vi narrador vendo este mesmo laçador, por uma infelicidade, sair na cancha e se enliou, mas era uma questão de vento, a vacaria, todo mundo sabe que a cancha é traiçoeira. E esse narrador, claro, evidente que eu não vou dizer o nome, pegou e disse, mas como é que pode sair uma cidade, vir a vacaria e se enliar no laço? Não pode isso. O que aconteceu? Este laçador saiu para fora da cancha e jurou não pôr mais os pés em vacaria, porque foi chamado... humilhado, né? E por quê? Um narrador que não tinha conhecimento da importância que aquele cidadão... Né? Ele estava trabalhando com o primeiro pentacampeão no laço de vacaria e numa laçada de veterano. E fez uma Por isso que pichotada. É importante a gente conhecer um pouco da história, né? Até para ter argumentos, para fazer uma narração, para contar um pouco, que nem tu falou, né, Peruquim? Para brilhantar mais aquela narração, né? Ter um conhecimento. Aconselhei muitos dos meus colegas, aconselhei muita gente a ter essa sensibilidade, a ter esse cuidado. O cuidado com os patrocinadores é extremamente importante. Fui coordenador dos narradores, nós sentávamos e pedíamos encarecidamente, por favor, pessoal, vamos nos ater, em vez de você ficar dizendo que o bife estava bom, que o ovo estava bom lá no acampamento tal, enaltece o patrocinador, está aqui uma lista que vocês têm, que são as pessoas que fazem com que o rodeio internacional aconteça. Eu preciso que vocês trabalhem em cima do patrocinador. E essa era a sequência que, digamos, eu vim tentando conciliar com a narração e que começou a me dar essa gratidão de ter sido convidado para narrar N rodeios no sul do Brasil. Então, é muito importante, a importância que eu dou ao Porteiro do Rio Grande é exatamente isso, abrir essa janela para você ser um participante e depois você também poder contribuir com o CTG de outras maneiras também. Teve, por exemplo, rodeio que eu não narrei e eu tocava para a invernada artística, eu dançava na invernada artística. São passagens assim que vai fazendo que a gente tenha esse amor pelo CTG. Peruquim, nós estamos aqui, então, com esse Cybercast, com o apoio do nosso parceiro, que é a Cyberfly, também da Point Car Automóveis, dos queijos da Laio e também do Sicredi. E a gente segue nessa nossa conversa. Daqui a pouco também o Leonardo vai participar para nós falar um pouco mais do festival, que já está se encaminhando. Nesse rodeio vai ser no sábado e domingo, né? Uhum. Que teve algumas edições, foi na segunda e terça, Segunda que eu me e lembro, terça. né? Aí voltou para ser no final de semana, até porque o público daqui de Vacaria vai mais no final de semana, né? E aí concentra mais um público que muitas vezes em outras edições até tinham que ir embora porque tinha que trabalhar, né? Daí assim eles têm mais... na verdade, assim, existe muitas ideias e gente que defende tanto um lado quanto o outro, né? Dos dias do festival. O que a gente tenta fazer agora nessas últimas edições, no sábado e no domingo, é tentar pegar dias nobres do rodeio, porque o festival não deixa de ser uma marca a cada rodeio, né? E tu pega um sábado e um domingo de rodeio, são os dias nobres do rodeio, né? Claro que, às vezes, se colocava o festival na segunda e na terça para, de repente, conseguir com os artistas que não tivessem shows no sábado e domingo viessem mais fácil
pro festival, né? Mas a gente sabe que o tamanho e a importância que tem, né? Então, de trazer bons shows também para esses dias, né? Junto com o festival, eu acho que engrandece bastante e o festival merece isso pela história que tem, né? Se o Rafael me permite, historicamente só, Pode falar. para contribuir, eu participei exatamente da reunião que definiu a passagem para o sábado e domingo. Mas eu vivi o outro lado. E o criador do festival, eu lembro quando foi... nós não tínhamos programação para segunda e terça. Eu estava junto, presidente da reunião. O que é que nós vamos fazer? Trazer show, tinha que pagar os... Vamos fazer um festival. Essa foi a palavra do criador. Vamos fazer um festival? Vamos fazer segunda e terça, de repente uma final na quarta. Então, isso aí eu só estou fazendo para... E daí houve exatamente... Quando saiu da segunda e terça, essa mesma pessoa disse, e agora ficamos sem nada para fazer? Não, é diferente, o rodeio internacional é diferente. Cresceu, né? E eu concordo com o Rafael. O sábado e domingo... e na segunda e terça tinha um problema. Tinha muita gente que tocava e trabalhava. Daí não podia vir. Então, era uma dificuldade trazer um músico. Daí disse, não, vamos colocar sábado e domingo, daí todo mundo pode. Então, é só para... Falavam, entre aspas, né, Peru, que nos dias mais fracos do rodeio, exatamente, que era a segunda e a terça para poder preencher. Né? Ali que foi a criação. E claro que existe nessa... porque não seria ruim se também fosse na segunda e na terça. São dias que existem festivais ainda no calendário dos festivais aí que são segunda e terça, né, durante a semana. Mas eu acho que em questão de evento do rodeio mesmo, cabe bem no final de semana, por ser esse horário nobre, esses dias nobres do rodeio, né? E tu sabe que tem gente que gostava na segunda e terça. Tinha muita gente que vinha só para concorrer. Mas o festival sábado e domingo, não perdi o festival. Porque vinham para concorrer. Então, você tinha... o público-alvo era outro. Sim. Digamos que nem o rodeio de poesias que eu sou coordenador. Foi programado para o domingo. O Rafael é convidado para a comissão da avaliadora. Já fizemos a avaliação. Saiu do domingo para colocar na sexta-feira. Por quê? Porque o público-alvo do rodeio de poesias é o público de declamador que vai estar concluindo o trabalho dele como competidor do rodeio, vai participar de um outro concurso e vai receber a premiação exatamente naquele dia. Então, é uma logística que você monta em função das pessoas que não têm um tempo... o quebra-cabeça. Né? Tem muita gente que tira férias por rodeio internacional, mas nem todos podem. Né? Sim, inclusive conjunto musical, né? Conjunto grande também tem. Conjunto que eu já vi no rodeio de férias aqui. Acampado ali, Sim, né? Acampado. O ônibus, né? No ônibus acampado. Não, tem um espaço? Estava tocando, estava de férias no rodeio da Vacaria. Hoje ainda eu brincava com o Gelson Peroni pelo Facebook, que o Peroni estava... saiu uma postagem do Vacariano Ativista, ele estava cumprimentando o Fermino Antônio Jacques Branco, que foi o patrão, ele foi o coordenador do mato, cumprimentando o Fermino o que é usado até hoje, que são os lotes. Isso é só para contribuir com o que tu disse. Tem os lotes que foram feitos exatamente para os ônibus e para os... onde, na realidade, os conjuntos vêm vender o seu peixe ali no rodeio. Sim. Então, eu brincava com o Peroni que, na realidade, quando eu vim da faculdade, a ideia de criar o mato piqueteado, a primeira ideia foi minha, porque eu recém estava formado. Daí, o patrão Fermino disse para o Peruquinho o seguinte, quer fazer, faça. Ele tinha convidado o Peroni para ser o organizador do mato, que até então era do falecido Zezinho Bressan. Se der certo, eu te pago. Se não der certo, tu não ganha nada. E fomos para dentro do mato com o Peroni. Eu fiz o levantamento topográfico de todo o mato, criei as quadras, criei os lotes, fincamos as estacas com o Júlio, de Guamirim, que veio lá do Capão Alto, tudo com estaca, e funcionou perfeito. Tanto é que, na segunda-feira, o patrão Fermino tinha que pagar as contas do rodeio, o Peroni foi lá prestar conta, deu um dinheiro que deu para pagar as contas e sobrou. E ele levava 10%, ganhou um dinheiro, não quero aqui, não vou errar, mas deu para ele comprar um carro. Opa. E o Fermino disse, e você, Peruquinho? Você disse que você me desse. Ele assinou um cheque para mim que, olha, foi o dinheiro... Eu nunca pensei em ganhar tanto dinheiro que nem ia ganhar aquela vez do Fermino. Essa é uma história que eu vivi dentro na formação do mato
e é usado até hoje. Naquele tempo não tinha lá os eucaliptos, não tinha nada. Nós trabalhamos único e exclusivamente no mato. Ali a campeira já era no mato. Daí, pela necessidade de ter muito cavalo, é que foi levado aí aos outros acampamentos. Daí o Júlio já começou a plantar eucalipto já nos espaços que desse sombra e coisa, que é o que dura até hoje, né? Pois é. Nós vamos fazer um intervalinho para voltar em seguida com o Leonardo aqui, junto com o Anderson Duarte, né? E também para seguir o bate-papo e a gente falar mais também sobre o nosso festival aí com o Trambeio, sobre a organização, toda essa parte aí. É a nossa Rádio Rodeio Porteira do Rio Grande, na parceria com a Cyberfly, que estará durante todo o seu rodeio com vocês lá no parque, também no canal online aí com o som e no canal de TV aí da Cyberfly, que a gente estará transmitindo também no YouTube do Porteira do Rio Grande. A ideia é fazer um trabalho bom aí para que você que está no rodeio, você que não está, acompanhe, viva o nosso 35º rodeio. Bom, seguimos então falando em rodeio internacional, falando no nosso festival que vem aí no 35º rodeio, no Cybercast aqui da Rádio Rodeio, da Cyberfly, também da Point Car Automóveis, dos Queijos da Lá e do Sicredi. Estamos aqui então com a presença do Dalcir Peruquim, que dispensa apresentações, né, Anderson? Uma pessoa que por muitos e muitos anos esteve junto ao CTG, atuou nos rodeios, enfim, tem uma vasta experiência aí e nos traz uma bagagem importante de conhecimento. E também o Rafael Ferreira, que por inúmeras vezes tive a oportunidade de dizer que acompanhei desde o início, né, da trajetória dele, e a gente não cansa nunca de parabenizá-lo pela estrada e pela história que construiu, né? E tenho certeza que você, a cada dia, vem trilhando um objetivo maior e está conquistando, assim como nós tivemos uma belíssima homenagem que você recebeu aí durante a Feira do Livro. Então, é um trabalho que começou lá atrás, tenho certeza que se espelhou em muita gente boa que hoje estão ao teu lado, né? Pessoas que você antes era um fã, hoje você está convivendo com essas pessoas. E meu amigo Anderson Duarte aqui também, nosso parceiro, vamos dar sequência ao nosso Cybercast aqui. Falávamos antes, né, Peruquim, antes de retomarmos essa segunda parte, a história do festival do rodeio tem duas etapas, né? A primeira que seria um festival feito para homenagear vacaria e depois esse tema acabaria se esgotando e tivemos que trocar aí a denominação. Foi mais ou menos isso que aconteceu? Exatamente. A primeira criação partiu da ideia de se ter uma música, como se tem até hoje, evidente, que ficou marcado o canto, uma canção para a vacaria. Foi a primeira ideia. E depois não é que tenha esgotado o tema, mas ela ficou muito... Ele já ficou, como eu não consigo achar um termo para dizer, ela ficou... Não é cansativo. Repetitivo. É repetitivo. As músicas começaram a tomar uma conotação em que... O tema não fugia daquilo. Exatamente. As curucacas já estavam quase mudando o bico já era mais curto, então... Mas seguiam cantando. Daí houve a ideia, não, vamos fazer um festival mais aberto agora para cante uma canção em vacaria. E aí é que embalou de uma determinada maneira que hoje é o que nós temos. O Rafael trabalhou comigo, eu acho que quando eu fui convidado para coordenador, a primeira pessoa quando eu aceitei, eu fui lá na casa do Rafael, me dá uma mão, porque o Rafael já estava nesse caminho, já tinha toda um conhecimento com músico, com autores. Que ano foi essa tua... Foi 1900... Foi foi aliás, 2010. 10. Foi 2010. Agora já também... Foi o 10º, né? Foi no 10º. Foi o 10º. E o pai dele fazia a mídia, e eu convidei o Rafael, e quem era... me convidaram para coordenar, mas, na realidade, nós estávamos trabalhando junto com o Boni, que é o festival, a prefeitura até então fazia esse... E daí convidei o Rafael, e nós começamos junto ali, mas o festival já vinha com essa programação assim de aceitar, de fazer, digamos assim, o grupo avaliador tinha menos concorrente,
Mas houveram, assim, canções que até hoje Sim, são nós verdadeiros temos, hinos, né? se formos olhar desde 92, né, temos Exatamente. canções aí que se eternizaram, né, até hoje. Clássicos, estão, né? Clássicos. E talvez, eu não sei, nesse ponto, muito era dos músicos. Muito era pelo intérprete. Teve muita canção que talvez hoje você olhando, mas não é o bicho. Mas o músico, Era o nome, era o intérprete intérprete. que subia no palco, deixava assim uma imagem que até hoje é lembrada por muitas pessoas. Eu gostava do festival naquela época. Não é aquela época. É porque ele adorava o Zé Cláudio Machado, ele adorava. Era João uma de outra Almeida geração, Neto. né? Uma outra geração, né? Outra geração. Eu acredito que tem a mesma, claro que cada um com a sua devida proporção. A gente estava conversando antes da parte campeira, né? Tudo tem o seu tempo, né? E a forma de conduzir um festival também, né, Peruquim? Antigamente era outras maneiras de se fazer festival, de acolher os músicos, era talvez diferente, era uma coisa mais comunitária, assim, não tinha tão... Claro, profissionalismo sim, mas não era tão profissional a coisa quanto é hoje, né? Então tinha mais esse apelo mais emocional para os participantes do festival e também em relação aos intérpretes, né? Como esses grandes nomes, César Passarinho, João de Almeida Neto, O José Cláudio Machado, assim, N Exatamente, pessoas. Eles vinham para a vacaria, às vezes já tinham um show contratado. Uma coisa que o Rafael falou que era importantíssimo, houve uma época em que os músicos ganhavam alimentação, ganhavam hospedagem, tudo era por conta do CTG, então não havia uma ajuda de custo, mas aquela ajuda já era extremamente benéfica. E por ali passavam todos os concorrentes. Normalmente tinha essa questão do show, né? Quase todos que cantavam e tinham músicas concorrentes no festival, a maioria, se não todos eles, tinham um show dentro do festival, do rodeio, né? Dentro do evento do rodeio, né? E havia a situação que eu havia comentado antes, da questão dos dias, né? Que era terça e quarta, então havia um tempo mais hábil. Essa hospedagem, às vezes se fazia, porque eles vão sair tal dia, e tal dia começa a chegar as invernadas artísticas, começa a chegar a comissão jogador. Então, lá no patronato, que nós chamamos de patronato, era aquele, saía um, entrava outro, era o espaço que o CTG sempre teve. E essa tradição aí de ter o alojamento, a gente tem até hoje, né? Nesse mesmo festival de agora, na 14ª edição, vai ter o alojamento. Claro que cada edição uma forma diferente, teve umas que tinham mesmo alimentação para todos, né? O que a gente preza agora nessas edições aí que a gente fez aí com o Peruquim também, nós fizemos uma ajuda de custo boa, né, Peruquim? Sim. Então, hoje em dia, o festival é muito por isso, para tu trazer um grande nome, tu tem que botar uma ajuda de custo boa, para tu ter uma qualidade de festival grande, tu tem que ajudar com quem está te ajudando a fazer o evento, né? Porque a gente depende desses compositores, desses intérpretes, dos músicos, e eles precisam receber. Então, a gente sabe que esse valor é de muita importância, né? O Anderson até sabe, né? Porque o primeiro atrativo, na verdade, não é a premiação, mas é a ajuda de custo, porque primeiro eu tenho que saber em que condições eu vou chegar lá para eu poder... Sim, a ajuda de né? custo é importante, mas é um incentivo também, e porque eu analisando a conversa de vocês ali, eu estava vendo, antigamente acredito ser um pouco mais fácil música, por ser poucas músicas. Exato, hoje, para tu fazer uma melodia, uma composição, tu tem que ver N fatores para não ficar igual a nenhuma outra. Para não ficar igual, então, o próprio festival é um show. Não, e a quantidade de festivais que tinham naquela época e hoje em o dia... ápice, né? Do movimento com a Califórnia, que vinha forte e tal, né? Aí, hoje já Mas tem existiam poucos festivais assim... Isso. Que referência eram poucos. Exatamente. Então, por que as músicas eram clássicos? Porque elas vinham em alto nível e não existia tanta composição como tem hoje, né? Tanta concorrência até de ritmo. Então, era mais melodia. fácil tu fazer uma coisa diferente do que hoje. Hoje é difícil tu sair para outra linha, tu tem que pensar um pouco diferente, ou talvez tu tem que voltar o teu pensamento a fazer coisas antigas e não querer inventar tanta coisa.
Então, existe uma transição que a gente está vendo para qual caminho que vai. Por isso que em muitos festivais existem umas linhas diferentes. Tu sabe, eu vou mandar uma música para um festival que lá talvez a linha seja um pouco mais aberta. Lá talvez a linha seja um pouco mais campeira. Claro, as Califórnias tinham também isso, né, das linhas, né? Mas a gente sabe que existem esses viés de festivais propriamente dito, como o Cante uma Canção em Vacaria, um festival de temática campeira, está inserido dentro de um rodeio crioulo, ele não pode ser de outra forma, ele tem que ter uma característica que conte as coisas que o rodeio está vivenciando, está trazendo de volta ali, é um tiro de laço, é uma lida a cavalo, é uma dança, é um romance, tem que trazer isso aí, né? Eu penso que é assim, tanto que quando a gente monta uma comissão avaliadora, a gente pensa nessa questão, quem dessas cabeças pensantes que vão escolher essas músicas vão conseguir trazer esse viés para dentro do festival, né? Essa linha que nós queremos, porque nós, como organizadores, que fique bem claro, porque muita gente não sabe como funciona uma triagem hoje em dia. Uma triagem depende dos jurados. A gente está organizando o festival, né, Peruquim? Mas eu convidei o Duarte, eu convidei o Leonardo, a partir dali é o teu pensamento junto com o teu que vão avaliar as músicas. Eu não posso falar nada, eu não me dou o direito, porque nós estamos contratando vocês pela experiência de vocês. Então a triagem é feita assim. Nessa edição foram 530 músicas, todas escutadas pelos 5 jurados e sem interferência nenhuma da comissão organizadora. A gente estava lá só para estava de testemunha, não. Para fazer rodar a triagem. Foi realmente. Eu estava operando o computador para tocar as músicas, o Leandro estava assessorando, o Ramiro também, tinha o João Pedro que estava lá da nossa equipe, mas a decisão é deles. O máximo que podia ver no final, como passava uma música por autor só, vamos abrir a ficha, passou mais... Quantas músicas do autor passou? Deu choque de autores. Vamos tirar ali, bota aqui. Mas a triagem é feita toda às cegas. Ninguém sabe quem que é autor de música. Só depois. Né? Então, para se chegar nessa seleção, é um processo que, claro, os jurados já estão acostumados a fazer isso, né, Peruquim? Já é uma facilidade para eles, no conceito deles, assimilarem o que é bom e o que não é. Não é nem a questão de bom. Eu não penso assim, essa música não é boa. O cara tem que respeitar a criação, o processo criativo de cada um. Não é do gosto pessoal dele, talvez não seja a linha de pensamento dele, mas não é nem a questão, minha música não passou porque não é boa. Talvez não passou nesse festival, mas vai passar com aquela outra, né? Não se enquadra no estilo. A gente que está no festival, a gente sabe quantas músicas eu mando para festival achando que vai passar e não passa, e manda para um outro uma música que talvez tenha 10 anos, já aconteceu comigo isso, tem uma música guardada lá que não passou num, não passou no outro, dali 10 anos vou mandar de novo, passou. É assim, então a gente tem que entender esse pós-triagem também, o que acontece, o que a gente vê muito. Às vezes a gente já teve questionamentos de dizer, e a música serrana dentro do festival Cante uma Canção. Eu lembro que uma vez nós tínhamos um exclusivamente serrano. Né? Esses dias eu quase entrei. Tu lembra dessa? Eu vi o Rafael dando a resposta a um cidadão que tinha contestado. Quando eu fui coordenador, que o Rafael estava junto comigo, o Rafael pode dizer aqui, eu estava preocupado com o que vinha, e o Rafael me dizia, calma, porque ele estava recebendo. Ele estava recebendo, naquela época, a mídia era feita dessa maneira. O Rafael, por ter essa prática com computação, estava recebendo. Calma, tio Peruca, que está chegando coisa boa. E eu estava preocupado com o que vinha. Nós sabíamos que nós tínhamos uma ajuda de custo. E nós queríamos coisa boa também. Só que eu já tinha ouvido uma crítica, quando eu fui dar uma entrevista em uma emissora local, quanto à comissão avaliadora, que, conjunto com o Borne, nós pensamos que nós tínhamos feito uma comissão avaliadora que ia exatamente minar todos esses segmentos. Eu já tinha ouvido uma crítica. Não, eu não gostei, porque você tirou o melhor intérprete de cima do palco e colocou na comissão avaliadora, que era o Lúcio Ferreira. Então, você já vinha de uma crítica. E não estava fluindo as inscrições. Calma que vai vir, calma que vai vir. Quando veio, eu nunca mais vou esquecer, lá no CTG o Rafael estava junto, o Godinho estava junto,
nós estávamos recebendo deles, da comissão avaliadora, o resultado, e a coisa não estava andando, nós estávamos lá por 200 músicas, e a gente via que eles só diziam, deu. Não escutavam nem até a metade, só iam, deu. Deus, meu Deus, vai terminar as músicas e não vai ir. E não vai ter as que vão. Não vai classificar ninguém. Estava difícil a coisa. E daí, o Rafael disse, aguenta. Aí chegamos na hora do almoço, lá no CTG, fomos almoçar, eu preocupado, né? Eu deixava transparecer aquela minha preocupação, que não estava saindo nada de bom, porque na época era liberado assim para uma pessoa mandar 10, 15 músicas, aí eles só iam dizendo, deu. Dali um pouco, o Nilton Ferrano me acalmou, disse, Peruquim, é o seguinte, te acalma, que sempre sai alguma coisa boa. Só que eu vou te dizer uma coisa. Daí eu comentei com ele, mas como é que o festival tal lá deu tantas músicas assim? Ele disse, não, mas para tirar 10 também foi difícil. Dizia, eu vou te dizer uma coisa. Quem tem aquela coisa no estojo, aquela que foi sucesso, como daí ele comentou, esse manda lá para um festival que paga 25, 30 mil reais de premiação. Foi um outro lado que eu guardei para mim e que talvez aconteça isso. Eu sou testemunha. O Rafael teve que responder uma crítica que por que não passava música essencialmente serrana. É que, na verdade, assim, o que foi, né, Peruquim? Essa questão que não é de agora, a gente já sabe que outros... O que a gente vai tentando fazer? Porque a gente escuta essas críticas, não é um problema. A crítica, eu acho que ela é construtiva, tu tem que ir filtrando. Na outra edição, nós tivemos bastante debate em relação às 2 músicas por autor. Porque teve bastante autor que passou 2 músicas. Como que o fulano e o ciclano, no universo de 700 músicas, só os fulanos fazem músicas boas? Esse foi um questionamento. O que vamos fazer esse ano? Vamos passar uma música por autor. Vamos sanar esse problema e vamos abrir o leque também, de uma forma ou outra, para deixar entrar nomes diferentes, né? Além daqueles que, talvez, muitos daqueles que passaram aquela vez não passaram agora, né? Então, é uma questão temporária de comissão julgadora. E agora daí veio também esse questionamento, como veio de outras edições da música serrana. E, assim, é difícil tu dizer, porque a gente já pensou várias vezes, né? Não me lembro se aquela vez nós chegamos a discutir de colocar uma premiação para a música serrana, né? Mas aí tu tá automaticamente tendo que passar uma música serrana, sendo ela do gosto ou do não gosto dos jurados, porque tem que ter. Aí tu começa a garimpar um lado que tu tá saindo do que tu acha que, vamos tirar uma música que poderia engrandecer, poderia de repente virar alguma coisa lá para frente, um clássico, uma música bem cantada e tal, porque nós temos que dar essa premiação, entendeu? Então, e outra coisa, outro questionamento que eu até fiz nessa resposta ao colega ali, que o que é música serrana? Para mim, música é música. Existem temas. Ritmo. Não. Existe o tema, tu falar da serra, tu escrever da serra, é tema. Mas tu pegar a história do Cante uma Canção em Vacaria, ganhou chamamé, ganhou milonga. Isso aí não é que não seja serrano, claro que é serrano, tchê. Porque tu pode fazer, tu é da serra, tu tá fazendo o ritmo que é um ritmo universal do Rio Grande do Sul, fora do Rio Grande do Sul. Aí o que você vai contar na história exatamente. Da letra é outra coisa. Então... Quando eu participei de uma comissão avaliadora do Cante uma Canção Vacaria, eu também ouvi uma crítica direta, assim. Troca o nome. Tira Canta uma Canção em Vacaria. Coloque Canta uma Milonga em Vacaria. Quer dizer, tem pessoas assim que... E, dito isso, foi a pergunta que quase que você ia me formular, é que naquela época, com aquela patronagem, que era junto com o Tacílio Corso, com o Neuro Fortuna, nós resolvemos fazer a Canção Serrana. Rodeio da Canção Serrana. Rodeio da Canção Serrana. E a tropiada do poema gauchesco. Sim. O rodeio da Canção Serrana foi direcionado exatamente isso, para tirar aquelas letras que estavam na gaveta das pessoas que tinham medo de mandar uma valsa, de mandar uma rancheira, shot, de tirar. O Anderson participou, e, se não me engano, vocês foram premiados, né? Mais popular. Exatamente. Eu participei também. Para tirar da gaveta aquela... Não era as letras, era para tirar os ritmos. E até eu também recebi uma crítica, que parou por falta de opção. Não. Na realidade,
O rodeio da Canção Serrana parou por falta de valores para continuar. Por quê? Financiamento, né? Exatamente, porque a outra diretoria do CTG que entrou já se via aquada em fazer o rodeio internacional e buscar patrocínio, e aquela ideia que tinha o Alemão Chons, o Neulio Fortuna, o Tacílio Corso, de repetir um mini rodeio nos anos pares, sim, exatamente, colocava todo o povo de novo para trabalhar. E daí você, né, esgotava o veio que era... A vacaria não tem tantas empresas. Então, não, paremos por ali, vamos deixar esse mini rodeio, né, vamos deixar esse rodeio da Canção Serrana fora, porque exatamente o investimento era muito caro. E ficou, então, daí só o Canto Uma Canção. Mas da mesma forma, né, Bruquinho, tu taxar a música, né, serrana... exatamente. Porque já teve, no próprio rodeio da Canção Serrana, teve... Sim, teve canção, teve milonga. Então, sim, eu acho que... Inclusive, uma canção ganhou, né? O Leonardo Paim ganhou, era uma canção. Mas milonga não. Tinha uma chamarra uma vez escrita por um de Caxias do Sul, Daniel Barros, que daí ele transformou numa vaneira e ganhou. Noite Gaúcha. Exatamente. E eu me lembro que vocês eram a valsa, se não me engano, né? Que vocês... Mas, enfim, nós tentamos aquela vez, mas não foi por falta de competidores e nem por falta de música. Foi exatamente ali, o problema era monetário. Claro, e aí tu consegue fazer um festival dentro do regulamento, né, Peruquim? Já voltado para isso. Mas vamos pensar em Cante Uma Canção em Vacaria. Tu tá dentro de um rodeio internacional. Eu, na minha opinião, o leque de receptividade que tu tem que ter é para todos os gêneros. Tanto que a gente tem uma música da Argentina, recebemos inscrições do Uruguai, do Brasil inteiro, temos Brasília. Shows da Argentina, inclusive, no rodeio, shows internacionais. Então, o festival dentro desse rodeio, ele tem que ser universal. Claro que tem que estar dentro do pré-requisito de regulamento, de ser uma música regional, de ser uma música mais crioula, de uma música campeira. Mas não impede que o cara more lá em São Paulo, como já teve. Já aconteceu. Mandar uma música e passar uma música. E São se Paulo destacou, né? De Paulista para Gaúcho, né? Uma baita música. Sim. Então, aí que mora o segredo da coisa. Aquele ano mesmo, né, Peruquim, que nós fizemos um festival... nesse negócio de músicas que vão ficando, e enfim, clássicos ou não, eu me lembro que teve na triagem, nós escutamos uma música folcloriana do Quarteto Coração de Potro, que eles fizeram um espetáculo agora na Feira do Livro. Não, e fizeram na Coxilha, gravaram o espetáculo folcloriano na Coxilha Rica lá, com orquestra lá no meio do campo lá, com o título de uma música que foi do festival. Que hoje em dia é muito tocado por aí, então... existe esse negócio assim que eu penso que a gente tem que abrir as portas e abrir a cabeça também para pensar, né? Claro, a gente está recebendo músicas de todos os lugares. Aí volta a questão da triagem. A decisão é dos jurados. Mas vamos convir que esse ano tivemos Rodrigo Bauer, né? Rodrigo Bauer, poeta conceituado, né? Não dispensa comentário. Anomar Danúbio Vieira, Caraí Guedes, né? Nasceu dentro já se criou na música, né? O André Teixeira, que apesar de novo é um grande talento aí que está rompendo fronteiras da forma de compor, da forma de interpretar, né? E o Rogério Melo, né? Que também dispensa comentário. Então eu acho que é um desrespeito com quem está julgando tu dizer, né? Tu viu, a gente faz questão de botar no regulamento quem que é a comissão, para o fulano saber, é esses aqui que julgo. Eu acho que a minha música não se enquadra para eles. Eu não mando, né? Mas a partir do momento que tu mandou uma música para o festival, tu tá sujeito a receber o resultado que aí compete a eles, né? Mas fora isso, fora o desabafo, eu acredito que esse festival vai vir muito bem, sabe? A gente está muito bem de música, vai ser um belo palco, né? Essa ideia do pouso regional... Justamente aí que eu queria chegar. Nós tivemos, eu lembro, você quando começou também, tinha esse problema.
o festival canta uma canção em Vacaria, mas não participa ninguém de Vacaria, porque não compete no mesmo nível. Talvez fosse essa a explicação. E aí surgiu, então, essa ideia do pouso. Mas voltando lá atrás ainda, Peruquim, teve um momento que Vacaria teve 3 festivais. Vaqueria de Los Pinares, exatamente. que o Rafael lembra bem, foi lá onde ele começou. Sim. Rodeio da Canção Serrana e o Cante uma Canção em Vacaria. Era o que eu me referia. A Vacaria já não suportava assim. Mas é na questão financiamento, porque eu acho que o nome Vacaria Sim. atrai, Sim, né? sim. Festival, e sempre veio gente boa. E 3 festivais que De alto eu nível vendo sempre. como participante, por participar dos 3, né, como letrista nos 3 festivais, cada um com a sua proposta, Sim. mas 3 festivais que, se não fosse financeiramente, eu acho que Estaria estariam até até hoje. hoje Sim. dentro Vaqueria do cenário. Né? Teve uma edição do Baqueria que antecedeu a uma edição do Canto uma Canção Vaqueria, que o Baqueria, muita gente dizia, o Baqueria foi melhor. É que a triagem do Baqueria, eu sei porque era a vez que eu fui comissão avaliadora do Canto, já tinha retirado, digamos, de uma leva de 500 músicas, tinha retirado um time e músicas boas, e daí eu lembro de ter de novo visto, na hora da avaliação para o Canto uma Canção Vaqueria, as mesmas músicas, a mesma letra. Entende? Então, já tinha feito uma pré-seleção, por isso melhor. Mas Vacaria comportou esses 3 festivais. E eu lembro, o Rafael estava junto no festival que nós trabalhamos junto, dessa questão que você se referiu, que vocês fizeram agora, o Povo Regional, que eu também participei, nós tivemos uma ideia. Essa ideia nós tivemos. A gente entrava duas músicas da região. E não tivemos a felicidade que nós queríamos ter. Né? Ali, sim, dá para dizer que nós não tivemos um respaldo, né? De vir N músicas. Veio, se eu não me engano, 10 ou 12, e para colocar 2 de Vacaria. Limite, né? Foi no limite. Então, ali, sim, essa ideia agora se tornou uma ideia bem... porque movimentou a Vacaria diferente. Eu acho assim que essa ideia até nós sempre tivemos meio enquanto a gente estava ali com o Leandro, o Ramiro, né, que essa ideia de se tentar fazer um festival, mas talvez não tínhamos a coragem, né, e nem o apoio do CTG Porteiro do Rio Grande, assim, não o apoio, porque a gente nem falava para eles, sabe, a gente ficava pensando só. E agora o Ramiro, nessas reuniões pré-festival, disse para nós, mas vamos fazer uma etapa local. Porque era muito cômodo as 2 músicas, ou uma música, que depois ficou uma música de Vacaria, representando Vacaria, vinha, cantava nas 15 ali, não era do mesmo nível das outras, e não passava para a final. O que nós queremos? Desse jeito, nós não estamos... A gente não está estimulando a criação, a mais músicas. Nós precisamos de um evento local, porque o que a gente quer? Vamos pensar em futuro. Para ter qualidade musical, tem que dar o pontapé inicial, né, Peruquim? Tu tem que ir estimulando cada um. O Peruquim tá com as coisas dele gavetadas lá, porque não tem mais a oportunidade de fazer. Então, surgir esse estímulo para o pessoal aqui de Vacaria, os mais antigos trazerem as suas músicas e os mais novos começarem a pegar gosto pela coisa. Porque só lá na frente que a gente vai ver os frutos que a gente vai colher, né? Mas tu tem que dar o pontapé inicial. E para trazer para dentro do Cante uma Canção, tu primeiro dá um palco para eles se apresentarem aqui para a cidade, para a família, para os amigos, e depois, aí sim, as músicas que premiaram, né, vão lá e participam de igual para igual, daí da mesma forma que entrariam automática, mas já tem aquele que quase entrou, que teve a música dele muito bem aplaudida, não entrou lá nas 3, mas tomou gosto pela coisa, o ano que vem, se tiver, vai de novo. Então, é isso que a gente quer, sabe? É estimular. É a própria geração, né? A própria Daphne. Eu tenho uma... Subir ao palco do Cante uma Canção Vacaria é um incentivo a ela, a outros que vêm, que estão vindo, que estão surgindo, que estão escrevendo, né? Só que, às vezes, falta aquela coragem de mandar a música, né? Eu tenho uma satisfação pessoal. Gurizada. Isso aí é muito ruim da gente dizer satisfação pessoal, mas eu digo... Porque eu gostei tanto do festival que, quando eu estudei em Bento, eu já participava de um grupo vocal e também
fomos talvez os primeiros nativistas lá em Bento Gonçalves, isso em 1971. Que, na época do patrão Nilson, ele foi patrão, nos 4 anos que o Nilson foi patrão, ele me oportunizou a fazer, eu acho que o Leonardo não lembra, mas eu já gostava tanto do festival que nós criamos com o Nilson já tinha aquela ideia do canto uma canção em Vacaria, e na Semana Farroupilha, como agora, a Semana Farroupilha sempre veio, todos os coordenadores vêm tentando fazer com que a Semana Farroupilha de Vacaria movimente. E, na época, o Nilson, nós fizemos o festival, era um modelo de festival. Era interpretação farroupilha da canção. A gente criou esse nome. Era um festival de interpretação farroupilha, com o apoio da 23ª Delegacia de Educação e a Secretaria. Era não lembro agora o nome do secretário, fomos até ele nos deixou entrar nas salas de aula, nós fizemos eliminatórias, primeiro nos colégios que pertenciam à 23ª Delegacia de Educação, e cada colégio mandou o seu representante para o CTG, foram por 3 oportunidades. E dali, por isso que eu digo uma satisfação pessoal, o Bebê Kramer, o Alessandro, o irmão do Edinho Gerlach, ali de Lagoa Vermelha, assim, N pessoas que aquele gaiteiro a ponto, agora não me lembro, porque isso aí faz tanto tempo, que foi inclusive para a França, um gaiteiro que surgiu aqui em Vacaria, que era muito... O Volney Campos, aquela turma ali, todos saíram, o Marcelo Buekel, o Thiago Buekel, essa turma, eram tudo meninos estudando que passaram pelo Festival de Interpretação Farroupilha, lá dentro do CTG, que era uma coisa que a gente já vinha trazendo assim para... E essa satisfação, eu digo que muitos... Aqui em Caxias tem um gaiteiro, a idade, vocês me perdoem, mas a idade vai batendo, que famosíssimo, que também... Oscar dos Reis, né? Não é o Oscar, ele toca junto com o da viola, agora, que é parente do Frutuoso Araújo, ele é sobrinho do Frutuoso Araújo. Esse dia, numa entrevista, ele disse, onde é que você começou? Eu comecei num festival de interpretação promovido pelo CTG Porteiro do Grande. Quer dizer, nós já fazíamos para tentar fazer com que o pessoal perdesse e criasse coragem. O Baqueria, né, que a gente estava falando, para mim, foi o pontapé inicial, assim, porque a gente tem gurizada, tempo de colégio também, viu na etapa municipal uma forma de tentar, porque escutava muito, lia e principalmente escutava mais, né? Porque a gente estava aí, né, nesse momento ascensão, Luiz Marenco, César Oliveira e Rogério Mello, naqueles primeiros discos deles junto, vivendo festival também, escutava bastante festival, e a gente queria tá no meio, né? Então, foi uma forma de surgir aí e ter a oportunidade, né? Ter a oportunidade de gravar uma música, nem saber o que era gravar uma música, de mandar uma gravação totalmente... que hoje a gente chega a dar risada do jeito que era, né? Mas de algum jeito tem que começar. Né? E é a oportunidade. Como nós tivemos aqui, Leonardo, músicas inscritas que os autores me pediram. Preciso ir para estúdio? Não. No pouso? Não. Grava da tua forma. Tenta fazer uma qualidade boa com um aplicativo. Hoje em dia, o celular, ou faz um aplicativo aí. Mas o que a gente quer é que você mande. Que vocês escrevam, que vocês mandem. Aí a forma que vem, depois a gente sabe que no palco vai ser diferente, a gente vai cobrar de vocês de outra forma, mas precisa ter esse estímulo. Eu acho que a minha vontade, a nossa vontade ali com o Leandro e o Ramiro, é que perdure isso, que o CTG e a própria Semana Farroupilha mesmo, que de repente se torne uma agenda da Semana Farroupilha, isso, um acréscimo, né, para que se tenha sempre isso. Da forma que vai ser no ano que não tem rodeio, talvez a música que ganhe fique na reserva esperando para o outro ano entrar para o rodeio, enfim, aí vai ter que se pensar. Mas que o CTG não deixe de abraçar essa ideia, porque essa ideia vai estar trazendo gente para dentro do CTG, vai estar formando novos intérpretes, novos músicos e compositores que vão contar essas histórias no futuro, né? Porque eu surgi dentro do CTG Porteiro do Rio Grande no Pouso Regional, um festival que era
só para Vacaria ou para a região da Muxer, que foi o que a gente tentou fazer, né? Para ter essa abrangência maior. Porque a gente sabe que Vacaria ainda estava muito congelada, né? Nessa coisa de festival, assim, são poucos que estão mandando. Então, para surgir isso, a gente resolveu pegar e abranger a Muxer, que são as cidades aqui da volta, né? E a gente foi feliz porque tivemos 30 inscrições, o que a gente tinha tendo das 9, 10, Exatamente. 8 que eram pro festival, triplicou, né? Então foi muito bom, a gente conseguiu fazer uma seleção boa, né? Para a nova geração, o caminho do bem, né? Sim, O CTG, tradição. Esse dia eu conversei para o Rafael que uma das ideias também é de trazer para a Semana Farroupilha o rodeio de poesias, que nós vamos fazer agora no Rodeio Internacional. Para tentar também fazer em Vacaria uma Semana Farroupilha como Vacaria merece, porque a Semana Farroupilha nossa teve uma época ali que virou, né, um bailão atrás de bailão. Entidades, até entidades tradicionalistas, usando de uma outra entidade só para benefício próprio. E a gente tem que, eu penso que você tem que usar as entidades ou as entidades tradicionalistas fazer com que Vacaria culturalmente tenha esse crescimento musical, poético. Então, o Rafael me disse, acho que é uma boa ideia, porque daí você não vai ter só a música, tem também a poesia. Nós temos público para isso. Sim. Não, o público que nós tivemos lá para o festival, claro, e esse que é o envolvimento, família, amigos, claro, o público em geral que quer assistir, que gosta, também vai, mas tu traz uma coisa acolhedora. Eu me lembro dos primeiros Baqueria, era aquela familiarada lá torcendo, fazendo torcida organizada, um clima de festival que talvez hoje tu não veja nem nos grandes festivais, esse acolhimento pelas músicas, um apreço pela música do Leonardo, do Duarte, do Peruquim, a pessoa se envolver com a música, né? Hoje tu assiste o festival, mas talvez não tenha aquele envolvimento, né? E o festival regional, local, essas fases locais, faz com que a população se envolva mesmo sentimentalmente com as músicas. Nós né? trabalhamos com o Leonardo, né? Fomos colegas muitas como vezes, comentários em festival, e a gente sabia já de antemão quem seria a música mais popular, porque nós víamos aquele crescimento das pessoas que vinham assistir, o aplauso, a manifestação pública. Então nós comentávamos, o Leonardo dizia, vai ser difícil para a comissão avaliadora não dar a mais popular, porque o entusiasmo das famílias, coisa assim. Era um dos comentários que nós fazíamos, e isso aí ainda continua. Eu lembro que uma vez no Canto de uma Canção Vacaria inventaram de fazer aquela do voto. Tinha gente com fila, era do mesmo tamanho, eles só não gritaram lá mas tinha uma fila de família que ia lá depositar o voto, dava do mesmo tamanho, ganhava quem tinha. E aproveitando essa ideia de ser popular, é o que eu vejo hoje, conhecendo as músicas que vão estar no palco aí no dia 13 e 4. O que os jurados pensaram nas escolhas, trazer músicas que o público seja uma música para cima, uma música que seja que envolva o público que está dentro do rodeio, né? Vamos dizer assim, o fulano não vai lá para se desanimar. Não que todas sejam, né, cada uma com o seu tema, mas que sejam músicas boas de assistir um espetáculo, assim, né? Então eu acredito que vai ser isso. O festival vai ser um bonito espetáculo, né? Bom, quero então agradecer a presença dos amigos aí. Obrigado ao Rafael, obrigado ao Peruquim e a nossa expectativa, claro, de um grande festival e também um grande rodeio, né? Com certeza, Leonardo. Eu agradeço vocês e parabenizo o Cybercast, a Rádio Rodeio aí, então, com todo o envolvimento que vocês estão começando e vão ter ainda mais dentro do rodeio e vão acompanhar o festival com certeza, né? E fico muito agradecido pela importância também de trazer essa pauta. Agradeço ao Peruquim pela parceria, as conversas aí. Espero ter contribuído e, enfim, no que precisarem, a gente está à disposição. Quero mandar o meu abraço e o meu agradecimento à nossa equipe organizadora do festival, né, que é o Leandro Godinho e o Ramiro Amorim, que junto comigo a gente vamos dizer assim, não tem uma hierarquia, são os três juntos que tomam as decisões. A gente tem a nossa equipe de apoio ali, que são as esposas, a esposa do Ramiro, a minha esposa,
e o João Pedro, filho do Elvio Rossi, que também nos dá uma mão no festival. Nossa equipe é meio enxuta, mas a gente tenta fazer da melhor forma possível. Às vezes os resultados são bem melhores, né? Uma equipe muito... E também aproveitando para convidar todo mundo aí que está nos assistindo, nos ouvindo, para os dias 13 e 4 de fevereiro, a partir das 19 horas, né, na Concha Acústica, no Rodeio Internacional de Vacaria, acompanhar o festival. Né? Vamos ter 2 shows de abertura nas 2 noites e um show de encerramento em cada noite. Então, estejam lá nos acompanhando, não só pela internet, mas também acompanhando ao vivo o nosso festival. Obrigado, Peruquim. Eu só tenho a agradecer. É evidente que nós teríamos assunto para... Ficar a noite. Horas e horas. Horas e horas. E eu tenho, de repente, o costume de conversar bastante, às vezes eu me alongo um pouco na minha explanação. Talvez eu tenha deixado muita coisa historicamente por esquecimento, mas eu agradeço por demais, e como disse o Rafael, a gente fica lisonjeado quando é convidado para isso aí. O CTG sempre foi a minha casa, a nossa casa. Eu tenho um gosto muito grande por tudo aquilo que acontece no CTG. Todos os segmentos, talvez eu tenha participado, não por metido, mas por convite. E aproveitar, como o Rafael fez também, para convidar a quem está assistindo. Nós temos o Rodeio de Poesias, o dia 9, que é um festival de poesias inéditas, que será um grande espetáculo pelos nomes que vão vir, os nomes que vão vir a palco. Nós temos o Rafael da comissão avaliadora, juntamente com o Léo Ribeiro, com o Valdemar Camargo, com a Silvana Giovannini e com o Romeu Weber. Um festival lindíssimo, vai acontecer dia 9. Muito obrigado. Quando vocês também precisarem de nós contar mais alguns causos aí, estamos à disposição. E que seja um belíssimo rodeio, né? Como todo mundo está falando, com quem a gente vem conversando aí. A expectativa é enorme para esse rodeio, de ser o maior rodeio aí, já visto por esse tempo de parada por causa da pandemia. Então, estamos todos numa expectativa muito grande e desde já parabenizando o CTG Porteiro do Rio Grande pelo empenho que está tendo aí, que a gente vem acompanhando obras e coisa arada lá pelo parque, que nos deixa mais ansiosos ainda para viver esses momentos lá, né? Há de se dizer que não tem mais acampamento, né? Não tem mais espaço para vender. Os hotéis em Vacaria, eu sei porque eu fui procurar para um pessoal que, Peruquim, resolve um problema para nós aí, nós precisamos de acomodação. Eu também tive esse problema. Já vi gente aqui de Vacaria, já vi músicos aqui de Vacaria solicitando casa para alugar, para acomodar seus amigos. A procura é muito grande e, com certeza, é um belíssimo rodeio. Mais uma festa. Obrigado, Duarte. Tá especial, fica o convite, então, 35º, e nossos microfones lá do Cybercast estarão sempre abertos, senhores. Estamos sempre às horas, nosso rancho não tem tramela. Grande abraço a todos aí, deixa seu like aí, não esquece. Agradecemos a todos que nos acompanharam aí, em nome da Ponte Cara Automóveis, dos queijos da Live e da Sicredi. E voltamos numa próxima aí com mais um Cybercast falando em rodeio. Obrigado a todos.